Olá, meus colegas, estou de volta para continuar com o estudo do Código Penal Militar. Nós estamos agora na parte especial que trata dos crimes, no título 2, cujo bem jurídico é a autoridade ou disciplina militar. Dentro desse título 2, vamos fechar agora o capítulo 4, que trata da insubordinação. Eu disse para vocês que não existe um único crime de insubordinação. Existem vários crimes de insubordinação. Na aula anterior, nós estudamos o artigo 163, que foi a recusa de obediência. Nessa aula, nós vamos estudar os outros 3 tipos de insubordinação. A oposição à ordem de sentinela, no artigo 164, reunião ilícita, no artigo 165, e publicação ou crítica indevida, no 166. Abre direto seu artigo 164, que trata da oposição à ordem de sentinela. É interessante, né? Aqui o indivíduo vai se opor, ele vai negar cumprimento, ele vai se recusar a cumprir a ordem dada pela sentinela. Não importa se a sentinela é superior hierárquico ou subordinado. O que importa é a função que aquele militar exerce, e naquele momento a função exercida é sentinela. É bom entender que o sentinela ou a sentinela não é o militar que produz a ordem. Ele simplesmente repete uma ordem dada pelo comandante do batalhão, uma ordem dada pelo oficial de dia. Ele não é o produtor da ordem. Ele apenas estabelece essa ordem para que ela seja cumprida por todos aqueles que adentram a unidade militar. Então vamos lá, inicialmente olhando para o tipo penal. Opor-se a ordens de sentinela. Esse é o tipo penal. Primeira coisa que você tem que pensar, nós temos a figura da sentinela. Então eu tenho que olhar se aquele indivíduo que está dando a ordem, ele está no exercício dessa função, da função de sentinela. A primeira ideia que você precisa ter sobre o verbo núcleo do tipo, que é opor-se. Aqui o indivíduo se recusa em obedecer a ordem. E aí eu venho trazer para você dizendo assim, olha, pode ser de maneira ativa. O sujeito diz que não vai cumprir, desatende a ordem de parada da sentinela das armas e avança para o interior do quartel. A sentinela já dá a determinação no quartel, não pode entrar. Está proibido, a ordem do comandante. O indivíduo ignora essa ordem, ultrapassa o portão das armas e ingressa no quartel. Ele está se opondo à ordem de sentinela. Nesse caso, eu tenho uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Interessante, esse delito aqui é um delito subsidiário. Olha, delito subsidiário. Por que subsidiário? Porque ele só vai acontecer se não existir crime mais grave. Se tiver crime mais grave, o crime mais grave absorve a oposição à ordem de sentinela. Esse é o primeiro elemento a se estabelecer. Se existir crime mais grave, o crime mais grave absorve. Eu disse que essa oposição pode ser de maneira ativa, mas ela também pode ser de maneira omissiva. Olha só, o veículo está estacionado no interior do quartel, por exemplo, e há uma determinação do comandante da unidade para liberar o pátio do quartel em razão de uma solenidade que ocorrerá na unidade. A sentinela vai até o proprietário de determinado veículo e determina ele que retire o veículo do interior do quartel, determinação do comandante em razão da necessidade de liberar o pátio. O indivíduo ouve a ordem da sentinela e simplesmente não faz nada. É a segunda parte aí, é a segunda possibilidade. A gente deixa de cumprir a ordem da sentinela, determina que ele retire de determinado local e ele permanece imóvel. Então, tanto uma conduta ativa quanto uma conduta omissiva pode caracterizar a oposição à ordem de sentinela. Agora preste atenção no seguinte exemplo. Você está lá no seu quartel, trabalhando no portão das armas, você é a sentinela do quartel. Um civil quer entrar no quartel, você diz a ele que ele não pode entrar. Ele desobedece a sua ordem e ainda assim ingressa no quartel. No plano da Justiça Militar Estadual, um civil responde por crime militar? A resposta é não, segundo a Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 4º. Nesse caso, você vai dar voz de prisão ao civil? Sim. Por qual crime? Desobediência lá no Código Penal Comum. Agora você está lá na academia da Polícia Militar. Esse exemplo é fácil de ver. Você está na academia da Polícia Militar e na academia o comandante da academia deu uma determinação que naquele dia o portão das armas está interditado. Ninguém pode entrar, nem para acessar as escolas. Para acessar as escolas tem que entrar para a escola de formação de soldado ou pela cavalaria. Pelo portão das armas da academia não pode. Mas o indivíduo quer ir para a pista de atletismo, o militar. Ele chega lá na sentinela, a sentinela diz, olha, não pode entrar por aqui, ordem do comandante da academia. O militar ignora a ordem da sentinela e ingressa no quartel. Por ele ser militar, militar da ativa contra militar da ativa,
eu estou diante claramente de um crime militar. E aqui nós vamos dar voz de prisão a esse militar por oposição à ordem de sentinela. Se é um civil, responde no Código Penal Comum por desobediência. Mais alguns detalhes que eu preciso estabelecer para esse tipo penal. Trouxe várias discussões. Esse é um crime contra a autoridade ou a disciplina militar. Então, o que a gente vai proteger aqui é a autoridade militar, que é do comandante do batalhão, né, aquele que dá a ordem, via de regra, mas ela está personificada na figura ali da sentinela. Então, é o comandante, através da sentinela, que está dando a ordem. Personificada no ordenador da ordem, que é transmitida pela sentinela. Ao atentar contra essa determinação, o indivíduo incorre na oposição à ordem de sentinela. Quem pode praticar esse crime? O sujeito ativo poderá ser o militar, federal ou dos estados, bem como qualquer civil. Ok, mas se for o civil, para ser crime militar, tem que ser na seara federal, contra as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, contra as polícias militares estaduais e corpos de bombeiros militares estaduais. Acabei de te explicar que o civil não pratica crime militar, então só praticaria na esfera federal. Já te expliquei o que é o verbo opor, que é obstar, contrariar, interromper, impedir. Aqui pode ser de maneira ativa, o indivíduo desconsidera aquela ordem para não entrar no quartel e ainda assim entra, e pode ser de maneira passiva. Esse indivíduo, omissiva, esse indivíduo está em determinado local, a sentinela dá a determinação para ele sair dali e ele não sai. Oposição à ordem de sentinela. Mais alguns elementos. A oposição pode se dar de várias maneiras. Pode se dar por palavras dizendo que não vai fazer, pode se dar por gestos demonstrando que não vai fazer, comportamento comissivo, que é a ação. Quando você fala assim, comportamento comissivo é a ação, o indivíduo ignora a ordem e faz algo em sentido contrário, ou por omissão, não acata o que lhe foi determinado, que permita a qualquer um entender que o autor não se curvará à determinação que lhe foi dada. Lembrando que a sentinela é inviolável, porque ela vai personificar o ordenador da ordem, que via de regra é o comandante da unidade. Veja, oposição à ordem de sentinela seria um crime de desobediência. Mas não é desobediência, porque o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta proibida pela lei penal, está numa condição específica, na condição de sentinela. Mas só vai responder, evidentemente, por oposição à ordem de sentinela, se o fato não constituir crime mais grave. Imagine que a sentinela é um superior hierárquico, dá a ordem para o subordinado não cumpre, eu tenho um crime mais grave aí, que é a recusa de obediência, lá no artigo 163. Aí o tipo penal do 163 vai atrair, porque lá no tipo penal do 163, nós temos uma pena mais grave, de 1 a 2 anos. Quando eu olho na oposição à ordem de sentinela, é de 6 meses a 1 ano. Então a recusa de obediência é mais grave. Aí ela absolveria. É crime impropriamente militar, segundo a doutrina. Por que é crime impropriamente militar? Olha aí no seu artigo 164. Oposição à ordem de sentinela. Opor-se à ordem de sentinela. Em tese, quem pode se opor à ordem de sentinela? Qualquer pessoa. Em tese, um civil pode praticar? Pode, pelo menos no plano federal. Então não exige aquela dupla condição. A natureza de militar do fato, ok, está previsto só no Código Penal Militar. E a condição de militar do agente? Não, não é só o militar que pode praticar. O civil também pode, pelo menos no plano federal. Logo, isso não é crime propriamente militar. Anota aí, crime impropriamente militar. Esses exemplos que eu dou aqui são exemplos doutrinários, fatos que já aconteceram. Oficial estaciona seu veículo em local que a sentinela diz ser proibido. Oposição à ordem de sentinela. Típica do delito em foco, a conduta do elemento, da pessoa, que estando na direção de automóvel, ultrapassa cancela de pórtico de unidade militar, portão das armas, onde receber a ordem da sentinela, no sentido de ali deter-se para respectivo controle de interesse da administração castrense, para que o indivíduo se identificasse. Ele ignorou e ainda assim adentrou no quartel, opondo-se à ordem da sentinela. Ou a última, militar que atravessa a cancela em motocicleta em alta velocidade, sem atender o sinal de pare de seus colegas que se encontravam na condição de sentinelas, comete o crime de oposição à ordem de sentinela. O civil, no plano estadual, não comete esse crime. Vou avançar. Agora nós chegamos
no artigo 165. Há discussões sobre a constitucionalidade desse artigo 165, em razão de previsão do direito de reunião na Constituição Federal. Cícero Robson Coimbra Neves, no seu Manual de Direito Penal Militar, ao avaliar esse crime, ele o considera como constitucional. Foi recepcionado pela Constituição de 88. E nós vamos trabalhar com esse tipo penal como tipo penal constitucional. Então ele está válido dentro do ordenamento jurídico. Primeiro vamos no direito de reunião, que está aqui na Constituição Federal. Todos podem reunir-se pacificamente, é verdade, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que, é claro, esses que vão se reunir não frustrem, não prejudiquem outra reunião que foi anteriormente convocada para aquele mesmo local. O que a Constituição Federal exige é o prévio aviso à autoridade competente. Garante o direito de reunião como direito individual e coletivo. Todos podem se reunir pacificamente? Podem. Pode se reunir pacificamente sem armas? Sim, evidentemente, desde que não perturbem outra reunião anteriormente marcada para aquele mesmo local. Em local público, em local aberto ao público, você pode se reunir tranquilamente. Onde é que o crime nasce, então? Quando eu chego aqui no artigo 165. Reunião ilícita tem dois verbos que vão orientar a conduta. Primeiro eu tenho aqui o verbo promover e a segunda conduta é tomar parte. Então eu tenho aquele que promove. Primeira parte. Promover a reunião de militares. Está aqui, ó. A reunião ilícita se tipifica quando o agente promove a reunião de militares. Mas presta atenção, doutor e doutora. Promover a reunião ainda não é crime. Nós vamos promover a reunião para uma finalidade. Então vamos lá. Aquele que promove a reunião ou aquele que toma parte. Circula os dois verbos aí. Eu promovo a reunião para quê? Para discussão de ato de superior. Eu vou discutir o ato do superior. O superior adotou determinada postura e o indivíduo promove uma reunião. Conclama outras pessoas para se reunirem ali para debater aquele assunto, aquele ato superior. Ou você não é o promotor da ordem. Você vai tomar parte. Aqui você vai participar da reunião. Tanto aquele que promove, que organiza a reunião, como aquele que toma parte na reunião, vai praticar o crime. É ato superior, eu vou promover, ato superior, eu vou tomar parte. Então eu tenho dois verbos aqui para discutir um ato de um superior. Essas são as duas condutas a serem consideradas no que se refere a ato superior. Mas não é só o ato superior, é ato superior ou assunto vinculado à disciplina, assunto de disciplina. Isso não pode ser debatido, a determinação foi dada. O que cabe ao militar agora é cumprir a determinação que lhe foi dada. Mas tem um ponto muito importante. Quem vai promover essa reunião, quem nela vai tomar parte, são subordinados. Porque, olha só, promover a reunião de militares ou nela tomar parte. Para quê? Para discussão de ato de superior. Então, aquele que promoveu a reunião, aquele que tomou parte na reunião, vai discutir um ato do superior. Então, todos são subordinados. Ou então, eles vão discutir um assunto atinente à disciplina. Eu estou na reunião ilícita. Eu tenho aqui uma pena. Detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove, tá vendo? 6 meses a 1 ano. E de 2 a 6 meses a quem dela participe. Então, quem promove responde por uma pena mais grave, de 6 meses a 1 ano. Quem toma parte responde por uma pena menos grave, de 2 meses a 6 meses, para quem toma parte. E isso se o fato não constituir crime mais grave. É também delito subsidiário. Se configurar crime mais grave, o crime mais grave absorve essa conduta. Então vamos ver aqui alguns elementos da reunião ilícita. Nós temos uma discussão doutrinária. Você vai escrever, como é que eu vou resolver isso na prova? Bom, vai depender de como ela for formada. Eu vou te dar o meu posicionamento. Aqui existe uma divergência doutrinária. Se você pegar a obra de Cícero Robson Coimbra Neves, ele vai dizer que é crime
impropriamente militar. Se você pegar a obra de Enio Luiz Rossetto, Rossetto vai dizer que é crime propriamente militar. É propriamente militar ou impropriamente militar? Existem duas correntes doutrinárias que têm entendimentos diversos. Qual é o entendimento que eu tenho? Eu corroboro a posição de Cícero Robson Coimbra Neves. É impropriamente militar. Por quê? Porque na hora que você pega os verbos no artigo 165, é promover ou tomar parte. Aí você poderia dizer, mas quem poderia promover? Teoricamente, qualquer pessoa. Mas alguém poderia tentar contra-argumentar dizendo assim, não, mas está promovendo uma reunião contra ato superior. Mas a segunda parte do artigo 65 não exige que seja ato superior. É contra aspectos relacionados à disciplina. Então, teoricamente, qualquer pessoa poderia promover. Teoricamente, qualquer pessoa poderia participar. É por essa razão tomar parte. É por essa razão que Cícero Robson Coimbra Neves diz que é impropriamente militar. E nisso eu concordo com o posicionamento por ele estabelecido. Se eu tiver que escolher algum, eu escolho esse aqui para eu responder na minha prova. É claro que a depender de como cair na prova, eu vou avaliar as outras alternativas para ver se eu tenho uma ali mais gritante no que se refere a esse aspecto. Veja, promover. Você é um promotor de evento, né? O seu evento aqui é uma reunião para discutir ato superior. É uma reunião para discutir ato atinente à disciplina. Então eu organizo essa reunião, eu aciono as pessoas, eu faço as convocações para que elas compareçam, mobilizando todo mundo, tornando a reunião real para, no caso do tipo penal, discutir os assuntos grafados. Quais são os assuntos? Ato superior ou assunto atinente à disciplina? Agora, eu não sou o promotor do evento. Eu fui um daqueles que foi acionado, convocado. Aqui eu vou tomar parte, vou participar, estar presente de forma engajada. Lógico que, se eu estou falando de promover a reunião de militares no plural, eu tenho que ter aí, nessa reunião, 2 militares no mínimo, para que ela possa existir. A reunião se configurará em face da ausência de disposição em sentido contrário, quando tivermos aí no mínimo 2 militares, porque o verbo diz promover a reunião de militares. Ato de superior, que é o que a reunião deseja combater, via de regra criticar, compreendido como qualquer atitude no bojo daquelas relações vinculadas ao serviço, onde tem uma deliberação, onde tem uma decisão, onde tem uma opinião do superior, podendo esse ato praticado ser praticado gestualmente, por escrito, por palavras ou outras formas. Então eu tenho um ato superior e a reunião quer atacar esse ato. Ou então a reunião quer atacar um assunto atinente à disciplina militar. Por exemplo, o cerne dessa questão continua sendo o choque, o desrespeito, a afronta dos bens através daquela discussão. Vou atacar atos de disciplina, vou reunir outros militares para ficar discutindo o assunto atinente à disciplina. Isso não pode, isso é vedado. Se a reunião for promovida para esse fim, ela será uma reunião ilícita. É delito subsidiário, porque o tipo penal estabelece. Se não constituir crime mais grave. Esse é um ponto importante. Se não constituir crime mais grave. Embora irrelevante a discussão, bastando a intenção de se reunir com esse escopo, há necessidade, todavia, de compreender o que essa discussão significa. Significa examinar um assunto por meio de argumentos. É isso que será discutido, examinando determinado assunto através de argumentos. Então vai discutir o ato superior, vai discutir assuntos atinentes à disciplina. A doutrina vai criticar esse tipo, porque ele não fala nada sobre se a reunião tem por objetivo praticar atos que sejam ofensivos, condutas que caracterizem insulto, ou se poderia caracterizar também condutas elogiosas, o que parece contraditório. É por isso que a doutrina diz que esse tipo penal pode levar a confusões. Via de regra, ele se caracteriza, entendo eu particularmente, quando a reunião é para a discussão de um ato superior em sentido pejorativo, discussão de atos vinculados à disciplina em sentido pejorativo. Vamos agora avançar, chegando em nosso artigo 166,
publicação ou crítica indevida. Publicação ou crítica indevida. Então nós vamos buscar aqui no artigo 166 o primeiro verbo núcleo do tipo, o primeiro verbo que orienta a conduta proibida pela lei penal, que é publicar. Agora o segundo verbo aqui contido é criticar. Então o indivíduo que publica ou o indivíduo que critica. Publicar ou militar ou assemelhado. Publicar ou militar ou assemelhado, a figura do assemelhado nós sabemos que não existe mais desde o século passado, mas o que importa aqui é sem licença. Claro, sem autorização. Nos boletins internos aí das unidades, no boletim geral, são publicados atos administrativos o tempo todo. Esses atos administrativos são publicados porque aquele que faz a publicação recebeu uma determinação para fazê-lo. Se ele não tinha autorização para publicar determinado ato administrativo e faz a publicação, ele está no artigo 166. Há discussões, inclusive, quando você, militar, pega boletim de ocorrência e publica aí numa rede social qualquer. É possível, pelo menos em tese, enquadrar aqui no artigo 166. Você não tem autorização para fazer esse tipo de publicação. Então veja, publicar o militar ou assemelhado sem licença um ato administrativo ou um documento oficial. Se você não tem autorização para publicar esse ato administrativo ou esse documento oficial, ao fazê-lo, você pratica o crime aqui estabelecido. Lembrando, aproveitando aqui, antes que eu me esqueça, crime de oposição à ordem de sentinela é crime doloso, porque não tem previsão para modalidade culposa. É impropriamente militar, a oposição à ordem de sentinela. Crime de reunião ilícita é crime doloso, porque não tem previsão da modalidade culposa, e é crime impropriamente militar. Crime de publicação ou crítica indevida é crime doloso. Veja, publicar dolosamente, é claro, um ato ou documento oficial sem que tenha para tanto autorização. E continua. Ou criticar. Aqui eu vou fazer considerações críticas. Só que eu vou criticar publicamente, muito comum em mídias sociais. Ato de seu superior hierárquico. Ou assunto atinente à disciplina. Veja, comandante do batalhão tomou uma medida em relação à escala de serviço e é uma medida absurda. Crítica indevida. Eu estou criticando um ato de seu superior. Ou o corregedor da Polícia Militar a todo momento toma medidas relacionadas à disciplina e essas questões de disciplina que eles estão tomando como fundamento aí para punir os outros não deveria nem existir. Eu nunca vi ser transgressão disciplinar deixar de prestar continência. Eu estou criticando um ato atinente à disciplina. Ou então, o governo do estado toma uma decisão referente a parcelamento de salário. Aí o militar vai lá numa mídia social qualquer dizendo, eu nunca vi esse governador. Em vez de pagar o salário em dia, fica fazendo essa palhaçada aí. Eu estou criticando uma resolução de governo. Eu estou no crime do artigo 166. Verbos núcleos, publicar ou criticar. No publicar, eu publico sem licença um ato ou um documento oficial. No verbo criticar, eu vou criticar publicamente, dando conhecimento a outras pessoas em relação a um ato do superior, a um assunto atinente à disciplina, ou mesmo a um ato de governo. Veja, esse delito também é um delito subsidiário. Subsidiário porque ele só existirá se não constituir crime mais grave. Detenção de 2 meses, a 1 ano. Se o fato não constituir crime mais grave. Se constituir crime mais grave, o crime mais grave absorve. A doutrina vai dizer que é crime propriamente militar, porque a figura do assemelhado não existe mais. Quem vai fazer a publicação é o militar. Quem vai fazer a crítica é o militar. Crime doloso, porque não tem previsão da modalidade culposa. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um caso de um sargento da reserva, mas daqui a pouquinho. Olha comigo aqui, no verbo núcleo 1, publicar. No verbo publicar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tornar público. Nós vamos levar ao conhecimento de outras pessoas. Pode se dar através de várias formas essa publicação. Viva voz, por escrito, diretamente ou através de qualquer meio, como televisão, jornal, e-mail, até uma mídia social hoje caracterizaria uma publicação. Ele vai publicar um ato oficial, uma declaração verbal ou escrita de autoridade militar, relativamente a assunto atinente às instituições militares. Só que ele não tem autorização para fazê-lo.
ou ele vai publicar um documento oficial. Documento oficial é qualquer objeto hábil que funciona para transmitir uma ideia, um pensamento, por meio de escrita, desenho, número, figura, pode ser uma tabela, um vídeo, um disquete, um DVD, devendo ganhar o adjetivo de documento oficial, assunto atinente às instituições militares. Isso é para o verbo publicar. Agora nós vamos no verbo criticar. Criticar recai aí em 3 objetos. Eu vou criticar o ato do superior, eu vou criticar o assunto atinente à disciplina e eu vou criticar a resolução do governo, um ou outro, ou todos ao mesmo tempo. Resolução de governo é toda manifestação unilateral da vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Veja bem, aqui você tem críticas que são indevidas vinculadas à resolução de governo. Imagine você, o governo estabeleceu, o comandante-geral publicou uma nota recentemente, no ano de 2020, na Polícia Militar, dizendo que para as eleições de 2020 haveria a convocação de todos os militares da reserva, remunerada. Eu poderia, como isso é crime propriamente militar, incorrer nesse crime se eu fizesse críticas contra essa decisão do comandante-geral, dizendo que é um absurdo convocar militares da reserva por causa disso, 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 e estabelecer uma série de críticas. Eu poderia incorrer no artigo 166 do Código Penal Militar. Trago aqui um exemplo concreto. Julgado na Justiça Militar aqui em Minas Gerais, crítica indevida, atipicidade de conduta, militar da reserva no exercício de mandato de vereador. Ele argumentou que a conduta seria atípica. Aí a Justiça Militar foi estabelecer, militares da reserva estão, sim, suscetíveis de serem responsabilizados com base no artigo 166 do Código Penal Militar. Por quê? Porque é um crime propriamente militar, no artigo 9º do Código Penal Militar, no inciso 1, e ele é um militar da reserva remunerada, está lá no artigo 9º, inciso 3. Ao praticar esse crime contra a administração militar, por exemplo, incorre no artigo 166. A discussão era se seria crime militar ou não. O Tribunal de Justiça Militar disse sim, é crime militar. O apelante aí é um oficial da reserva, e a condenação foi mantida. Veja, trata-se de recurso de apelação aviado pelo segundo-tenente fulano de tal da reserva, da decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça que o condenou pela prática de publicação ou crítica indevida. O que esse militar fez? Em setembro de 2016, através de um aplicativo que ninguém conhece, WhatsApp, o denunciado criticou publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. No dia supracitado, o denunciado postou via WhatsApp a mensagem intitulada de Ataques Covardes, na qual proferiu a seguinte crítica ao comandante da 11ª Região. Quem esteve no lançamento do condomínio Vila Segura percebeu que o RPM não consegue controlar os seus instintos malignos contra a minha pessoa. Eu te faço a seguinte pergunta, coronel. Você está fazendo por merecer o posto comandante da 11ª Região? Obviamente que não. Afinal, são praticamente 4 anos de abuso de poder, desvios de recursos públicos e envolvimento com pessoas que mancham nossa valorosa instituição em detrimento dos policiais. A sua vaidade de um poder momentâneo sobrepõe a ética e a moral de um ser humano. Lamentável. Entra e sai em qualquer ambiente de cabeça erguida. E você? Ademais, na folha tal, o denunciado confirma a publicação da mensagem. Assim agindo, incorreu na sanção do artigo 66, publicação ou crítica indevida, Ministério Público ofereceu denúncia e ele foi condenado. Ficou claro aí para vocês? Um militar da reserva remunerada, artigo 9º do Código Penal Militar, inciso 3. Inciso 3, e depois buscou lá no inciso 1, porque ele comete tanto do inciso 1 quanto do inciso 2. Propriamente, impropriamente militares e crimes militares por extensão. Aqui ele praticou esse crime contra a ordem administrativa militar claramente, ao atentar contra um superior hierárquico. Ou você poderia pegar o artigo 9º, inciso 3, a linha D, contra um militar da ativa no exercício das suas funções de preservação, manutenção e restauração da ordem pública. Crime militar. Mas essas são as situações em que há a caracterização do tipo penal. Agora nós vamos para algumas questões. A primeira delas,
Um jovem participava intensamente das redes sociais durante sua formação universitária. Após concluir o curso superior, fez concurso e foi aprovado para ingresso na PM. Já como militar, ou seja, já é um militar da ativa, tomou conhecimento de um ato oficial do governo do estado de Minas Gerais. Em seguida, entrou em uma rede social e criticou, por meio de uma publicação de ampla divulgação, a decisão adotada pelo governo. Criticou um ato de governo. Criticou uma manifestação clara da autoridade, uma resolução de governo. Segundo o enunciado, é correto afirmar. Letra A. O militar comete em tese o crime de publicação ou crítica indevida? Sim, essa é a resposta. Na letra B. A Constituição da República assegura a todos a liberdade de expressão. Portanto, o ato não se caracteriza crime, pois é incondicional criminalizar condutas que a Constituição tutela. Falso. A Constituição não garante direitos absolutos. Fazer críticas é permitido, críticas construtivas dentro desses limites. Críticas pejorativas, buscando desconstruir um ato de governo, é conduta criminosa, porque não há direitos absolutos. Letra C. Embora o Código Penal Militar tipifique criminalmente a conduta, o referido código foi escrito para uma época em que não havia internet, assim a conduta não pode ser considerada crime. Falso! Ela pode ser considerada crime em toda e qualquer situação, seja em mídia social, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, seja por escrito, seja verbalmente. Letra D. O militar comete em tese o crime de desacato? Não. Ele não desacatou ninguém. Ele criticou uma resolução de governo. Letra A é a resposta tida como correta. Vamos na próxima. Também de 2019. Em determinado momento histórico extremamente marcado por crises econômicas e políticas que assolavam o país, alguns militares se reuniram para discutir os atos do comandante. Na mencionada reunião foram marcados elementos que demonstravam críticas negativas e desprestígio ao comandante-geral. Ante o exposto em relação ao crime de reunião ilícita, é correto afirmar que, veja bem, eles se reuniram para discussão de ato de superior ou de ato de governo. Então vamos lá. Está perguntando para nós assim. Então, em relação ao crime de reunião ilícita, é correto afirmar. Letra A. A Constituição garante a todos o direito de reunião? Assim, os atos militares não podem ser considerados crime militar? Falso. A Constituição garante o direito de reunião, desde que essa reunião seja lícita. Se a reunião for ilícita, como previsto no Código Penal Militar, no artigo 65, configura crime militar, porque ali o indivíduo promove ou o indivíduo toma parte em uma reunião para discutir ato de superior hierárquico ou assunto atinente à disciplina. Vamos na letra B. Somente cometem os crimes os militares que promovem ou organizam o ato? Não. Comete o crime quem promove o ato, quem organiza o ato ou quem nele toma parte. Apareceu a palavra somente, você desconfia. Não é somente, não. Aqui é tanto quem promove como quem toma parte. Vamos na letra C. O crime só se caracteriza se os militares estiverem agindo contra a ordem recebida ou recusando a obedecer a ordem superior? Não. Se eles estiverem agindo contra a ordem recebida ou recusando a obedecer a ordem superior, será motim ou será revolta. Não será reunião ilícita. Aí nós teríamos outro crime. Aqui na reunião ilícita, vai se promover a reunião de militares ou vai se tomar parte para discutir ato superior ou assunto atinente à disciplina. Isso aqui seria motim ou revolta. O que sobrou para nós? Letra D. Comete o crime tipificado no Código Penal Militar, tanto o militar que promove, quanto aquele que toma parte na reunião. Verdade. Tanto quem promove como quem toma parte nessa reunião comete esse crime. Vamos à próxima questão. Promotor de Justiça, CESP 2010, Ministério Público Estadual no Espírito Santo. Juca, sargento da Polícia Militar. Sargento da Polícia Militar. Presidente da Associação dos Sargentos da Polícia Militar de um dos estados da Federação, adentrou as dependências de um dos batalhões de polícia da capital desse estado. Entrou no quartel, local diverso daquele onde exerce suas funções policiais. E distribuiu aos colegas texto da associação, texto associativo, firmado por ele, produzido por ele, em que tecia duras e infundadas críticas. Duras e infundadas críticas.
de cunho depreciativo a algumas decisões do comandante do batalhão, atinentes à disciplina e ao rigoroso serviço daquela unidade policial militar. Além disso, ocupou, sem a devida autorização, por mais de 2 minutos, o sistema de comunicação do referido batalhão com a leitura do texto associativo, convocando os colegas para reunião preparatória de campanha remuneratória com indicativo de greve, o que configuraria ali, se acontecesse um motim, uma revolta, e discussão dos atos disciplinares, apontados como ilegais e abusivos. Com base no direito penal militar e considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. Letra A. O comparecimento de policiais armados à reunião convocada pela associação, nos termos da situação hipotética em tela, será suficiente para caracterizar a conduta como crime militar de revolta, por ser delito formal? A resposta é não. Para configurar o crime de revolta, doutor, você tem que ir lá no artigo 149, a senhora também, doutora, olhar no 149, que ali eu tenho reunirem-se militares ou assemelhados, descumprindo ordem superior, negando-se a cumpri-la, eles ali vão admitir, vão assentir em recusa conjunta de obediência, ou eles vão adentrar em quartel, fortaleza, unidade militar, praticando ação militar. Por exemplo, aqui não há nenhuma ordem. Há uma entidade associativa e eles vão até aquela entidade associativa. Ainda que armados, eles não estão praticando crime de revolta. Eles praticarão crime de revolta se desobedecerem a ordem superior, se negarem a cumpri-la. Não é o simples fato de, eventualmente, eles comparecerem àquela reunião que configuraria revolta. Não. Tem que ter o dolo de desobedecer a ordem do superior. Tem que ter o dolo de recusar obediência a essa ordem superior, de assentir em recusa conjunta, de ocupar quartel, fortaleza, fábrica, estabelecimento militar. Nesse caso, estavam indo lá para associação, lá não é local sujeito à administração militar. Vamos à letra B. A única infração penal militar cometida pelo sargento Juca, na situação em apreço foi a conduta de convocar reunião ilícita, cuja sanção penal poderá ser desclassificada para transgressão disciplinar. Tem aí a possibilidade, gente, de desclassificar isso para transgressão disciplinar? Tem isso no Código Penal Militar? Tem não. Isso não existe. Vamos na C. Na situação descrita, Juca não praticou crime militar, uma vez que o livre exercício da atividade associativa encontra-se assegurado na Constituição Federal, bem como a garantia de manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, sendo vedado apenas o anonimato. Verdadeiro ou falso? Falso! Claro que ele praticou crime militar. Ele praticou o crime militar de crítica indevida, é o primeiro deles. Ele praticou crime militar de reunião ilícita, porque se reuniu lá no batalhão para discutir aquele assunto. Ele praticou crime militar de aliciação para o motim ou para a revolta, que é o tipo do 153 do Código Penal Militar. Ele chamou os seus colegas para praticarem crime militar, que é motim ou revolta incitando a greve. Aqui, ó, as condutas praticadas pelo sargento Juca amoldam-se aos tipos penais militares de reunião ilícita, crítica indevida, aliciação para o motim ou revolta, incitamento à desobediência, à indisciplina e à prática de crime militar. Olha a E, para você ver que não poderia ser. Os militares que atenderem à convocação do sargento Juca cometerão crime militar de participação em reunião ilícita. Na Assembleia, caso haja deliberação pela greve, com prática de atos que se ajustem à figura típica de motim, a norma penal militar exige, para a caracterização desse tipo de infração, que haja participação de pelo menos 4 militares. Para o motim, 4 militares? Não. 2 ou mais. Então, só sobrou a letra E. É uma questão mais complexa? É verdade, porque envolveu uma série de tipos penais militares. Trouxe apenas para efeito elucidativo e ilustrativo. Termina aqui, já te encontro na próxima aula. Até lá.